Olá pessoal, meu nome é Marcos Sarres, eu sou CEO da GoLedger, uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções baseadas na tecnologia blockchain. Hoje a gente vai falar um pouco em um desafio que surge com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, no qual, a partir de agora, diversas informações contidas em documentos, a gente pode estar falando aí desde documentos digitais, documentos PDF, Word, Excel, assim como documentos físicos, essas informações elas precisam ser tratadas de formas diferenciadas, caso elas possuam dados pessoais contidos nelas. Tá? A lei exige, em alguns tipos de documentos, exige que esse documento, para que seja tramitado, analisado, tratado, ele precise ter ali o consentimento, muitas vezes o consentimento explícito do titular. Tá? A lei tem esse conceito do titular, que na verdade são as pessoas que se relacionam com as empresas. A gente pode estar falando aí desde clientes, podemos estar falando de funcionários, de fornecedores, todos aqueles que fazem parte do processo. E fazer isso utilizando as tecnologias tradicionais é relativamente difícil, tendo em vista que muitas vezes as informações elas tramitam entre empresas. Nós podemos imaginar em documentos, vamos imaginar que empresas de advocacia que passam informações de processos para escritórios parceiros, ou empresas como, por exemplo, operadoras de telefonia, que precisam ter ali uma gama de fornecedores, como empresas de cobrança, de marketing, assim por diante, que precisam tratar informações de dados pessoais. E como fazer isso da forma correta a partir de agora? Nessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho do conceito, de como, um desafio de como isso pode ser feito, e mostrar uma solução em blockchain, para fazer a interconexão dos sistemas legados de cada organização, de cada empresa, para que ele possa, assim, ao final, fazer o correto tratamento desse processo. No nosso exemplo de hoje, nós queremos fazer aqui uma simulação, tá? Onde vamos imaginar que um hospital fictício, no qual ele precisa passar ali um prontuário eletrônico em PDF, tá? Para um laboratório, para que esse laboratório faça ali o tratamento dessas informações. Lembrando que tudo isso daqui é simulado, a gente sabe que na maioria das vezes não é assim que esses documentos são passados, mas nesse momento a gente vai fazer essa demonstração para mostrar como isso daqui poderia ser feito trabalhando ali com blockchain. No blockchain a gente vai extrair diversas informações digitais relativas ao processo. Tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, um documento PDF, e vamos extrair ali as suas credências, a sua impressão digital, os hashes desses documentos, para que a gente possa ali ter a correta identificação e o correto trâmite disso. Tudo isso para criar aqui esse processo, no qual um paciente que for ali de repente a um hospital, ele precisa, a médica faz um acesso, imaginando que uma médica faça um acesso ali ao seu prontuário médico, e em algum momento ela, através ali daquela informação, ela necessita ali que esse prontuário médico seja enviado para um laboratório. Então ela faz uma requisição para um laboratório, ela precisa enviar esse documento. Só que como esse é um documento que, de acordo com a lei, dados relacionados à saúde são dados sensíveis e precisam ali do consentimento explícito, ela precisaria ali, o hospital precisaria ter ali o consentimento do paciente. Tá? Então o paciente autoriza o envio dessas informações para um laboratório externo, tá? O laboratório faz o tratamento dessa informação, atualiza ali o arquivo, esse arquivo PDF, e a partir dali esse laboratório envia de volta digitalmente o documento para o hospital, para poder assim continuar o seu tratamento. Então a gente tem aqui dois grandes desafios. Qual é a nossa preocupação? A gente se preocupa no momento de uma disputa, no momento de uma auditoria em relação a isso. Alguém questiona se aquilo foi feito de forma correta. Então a primeira coisa que nós precisamos saber
é a rastreabilidade das informações, ou seja, um documento digital ele precisa estar custodiado com alguma organização. Então a gente precisa saber que no momento 0 ele estava com o hospital, que no momento 1 ele foi para o laboratório e no momento 2 ele voltou para o hospital. Isso aqui precisa estar disponível numa trilha auditável para que possa ser verificado a qualquer momento. E mais do que isso, você precisa colocar, acrescentar ali a questão do consentimento relacionado àquele titular, aquele, no caso aqui, o paciente. Tá? O consentimento ele pode ser dado de várias formas, principalmente quando a gente pensa aqui na questão digital. Ele pode ser dado através de uma questão simples, né, que é o usuário e senha, que inclusive é o que a gente vai demonstrar aqui. Ele pode ser informado, por exemplo, com um documento físico, né, o usuário vai ali e assina fisicamente, né, que ele autoriza isso, e aquele documento pode no final ser digitalizado para isso. Pode ser utilizado outras formas, biometria, certificação digital, diversas formas de autenticação do usuário. Aqui a gente vai fazer uma demonstração utilizando aqui a parte mais simples, que seria ali o usuário e senha, gravando ali os tokens de autenticação que um servidor de autenticação fornece para isso e acoplando aquilo nos registros para que a gente possa ter a certeza que naquele determinado momento o usuário deu ali a autorização para que aquele documento, aquela informação seja processada. Para fazer isso, a gente vai utilizar alguns sistemas da GoLedger. A GoLedger tem uma base, a base de todo o seu trabalho com foco no sistema GoFabric. Né? O GoFabric é uma plataforma de orquestração de barramentos distribuídos com base em blockchain. Então a gente cria ali um barramento que pode interconectar diversas empresas, mesmo elas estando separadas, ali com suas infraestruturas digitais separadas, segregadas. Esse barramento distribuído interconecta todos esses sistemas legados para poder fazer ali o acesso correto. E em cima do GoFabric nós temos ali os nossos módulos, né, outros produtos que nós fornecemos que se acoplam à tecnologia GoFabric. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar primeiro o GoProcess, né, que é um módulo de rastreabilidade de documentos, onde a gente faz ali toda a extração digital das características de documentos digitais, sejam eles documentos digitais como PDF, Word, Excel, ou documentos digitalizados, por exemplo, imagens e assim por diante, para ali colocar ali certificação digital e carimbos de tempo para poder fazer do fluxo desses documentos, gravando ali também a custódia do documento com cada organização e o seu envio para todos eles, numa trilha auditável, podendo ser auditada a qualquer momento. E também vamos utilizar aqui o GoPrivacy, antigo LGPD Go, que é a nossa plataforma que cria ali a rastreabilidade de consentimentos. Né? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar pedaços desse módulo aqui. Toda essa demonstração é apenas com pedaços limitados dessas funcionalidades, para que a gente possa ali fazer essa gestão dos consentimentos e acoplá-los nessa trilha auditável para poder fornecer essas informações. E uma vez feito isso, será criado ali um barramento distribuído, né, interconectando hospital e laboratório, para que esse fluxo possa ser acompanhado da forma mais correta possível, utilizando ali todas as características principais que um blockchain tem a fornecer, principalmente a imutabilidade do histórico, juntamente com a auditabilidade de todas as informações, escalabilidade e todas as outras questões que trazem ali confiança em relação aos dados digitais que são gravados ali numa rede blockchain. Vamos agora iniciar aqui o nosso trabalho, migrando aqui para a nossa plataforma GoFabric. Bem, estamos aqui já no nosso, utilizando aqui a nossa plataforma GoFabric. O GoFabric é uma plataforma de orquestração, tá? Então, onde nós podemos aqui realizar todo o nosso, todo o trabalho para poder criar aqui o nosso barramento distribuído. Nesse momento aqui, a gente vai realizar aqui a implantação de um barramento distribuído aqui, simulando, tá, o hospital, né, onde ele vai se conectar aqui com o laboratório. Tá? Para utilizar aqui a nossa plataforma, basicamente o que se precisa é ter uma certa infraestrutura. Tá? Nesse caso aqui, nós só precisamos de máquinas Linux
com Docker instalado, é relativamente simples, é praticamente nada em relação à infraestrutura para poder disponibilizar isso. Nessa demonstração nós vamos utilizar uma máquina virtual para cada organização, né? Com certeza em ambientes de produção nós temos uma infraestrutura maior que isso, mas aqui é apenas para demonstração. Então essa máquina aqui que já está instalada e configurada, final 221, ela vai representar aqui o ambiente do hospital, e aqui a máquina final 19, ela vai representar aqui o ambiente do laboratório. Tá? Na plataforma GoFabric, antes da gente criar aqui o nosso barramento distribuído e o blockchain para poder gerir isso, nós fazemos antes a questão aqui do mapeamento de dados. Eu vou aqui agora no menu Chain Codes, para poder exemplificar isso, né? A gente já tem aqui o mapeamento de dados preparado para essa demonstração, então mostrando aqui para vocês. Esse daqui é o mapeamento de dados, onde nós vamos sincronizar essas informações entre as organizações. A primeira delas é uma informação relativamente simples, a gente define ali o tipo de um documento, tá? Então tem duas informações ali, duas propriedades, dois metadados, que seria a mídia, que é um campo texto, e o tipo de documento, também um campo texto, ambos são chaves desse ativo. Tá? Imagina, a questão do ativo é muito similar à questão de tabelas em banco de dados, então aqui nós temos essa gestão aqui desse ativo. Juntamente aqui a gente tem agora a informação do próprio documento. Tá? Esse documento ele tem aqui um identificador único, chamado aqui de Document Identifier, né? E internamente para a REST API ele é representado pela tag ID, né? É um documento texto. Depois disso, nós temos aqui algumas informações extras. A segunda propriedade é o tipo de documento que se refere àquele ativo, que eu defini ali na parte superior desse mapeamento de dados. Depois disso, nós temos uma informação importantíssima, que é o hash do documento. A plataforma GoProcess, ela extrai dos documentos dentro ali de servidores de arquivo. A gente vai utilizar aqui um servidor na nuvem AWS, num bucket S3, e nós vamos extrair os hashes desses documentos para ter ali uma impressão, um carimbo, uma impressão digital desses documentos para qualquer auditabilidade futura. Depois disso, uma informação extra, que é o nome do arquivo, e nós temos aqui todas as referências, todos os ponteiros dentro desses servidores de arquivo, podem ser vários para cada documento, onde tem ali as cópias dessas informações. Tá? Depois disso, nós temos aqui algumas informações extras relacionadas principalmente à parte do processo. Tá? A gente quer transformar, né, um documento que ele seja acoplado a processos. Então, na verdade, um processo nada mais é do que uma informação, uma tabela, um asset ali, que possui, nesse caso aqui, um ID único, que a gente chamou de protocolo ID, né? Então a gente tem essa informação. Juntamente com isso, o processo vai ter ali um documento, vai ter uma informação de um documento que vai ser a capa desse processo, e depois ele vai ter uma lista de documentos, tá? Um processo, na verdade, é uma lista de documentos, onde você vai ali acrescentando, tirando de acordo com isso, tudo isso sendo gravado naquela trilha auditável e rastreável nesse processo. Depois disso, nós temos algumas informações referentes à custódia desse processo. Tá? Então, nós temos duas informações muito importantes. Primeiro, quem está custodiando o processo num determinado momento, que a gente chamou aqui de owner. E juntamente com isso, a gente tem também a informação do desejo de enviar isso, do pedido de envio desse processo para alguém, né, utilizando aqui essa tag send-to. Além disso, nós temos informações relativas ao recebimento de cada um desses documentos, desses processos. Então, no momento que você recebe o processo, você tem a opção de assinar isso, e essa assinatura pode ser feita com a gravação de um token usuário e senha, tá? Um token de um servidor de arquivo qualquer. Tá? Então você grava essas informações, a gente vai utilizar aqui um bear token ou ALF2, tá? Para poder fazer isso. Descreve aqui uma descrição de quem assinou, alguns detalhes extras para poder ter a certeza que esse processo está sendo feito da forma correta. Depois dessas informações, nós temos alguns ativos que são muito relacionados à parte do LGPD, do fluxo ali, do consentimento desses dados. Né? O mais importante deles, um dos mais importantes dele, é a questão das naturezas de dados. No LGPD é necessário
que a gente chama ali de controladores e operadores, né, todos aqueles entes, as entidades que participam ali da gestão do tratamento de dados de titulares, de pessoas, ele precisa fazer a categorização das naturezas de dados. O que são isso? Nome civil, endereço, data de nascimento, prontuário eletrônico, filiação partidária, todas as informações que se remetem a isso e fazer uma categorização dessas informações. Então eu digo, por exemplo, nome civil, ele é um dado pessoal, ele tem um tratamento diferenciado. Já o prontuário eletrônico, ele é um dado sensível, ele é um dado que, de acordo com a lei, precisa ter um tratamento mais específico. Então aqui é onde a gente faz aqui a parte aqui das naturezas de dados. Depois disso, nós vamos fazer aqui o cadastro dos titulares, né? Os cadastros titulares, nós vamos utilizar aqui o CPF como chave primária, poderíamos ter utilizado ali outra informação para isso, vamos utilizar o CPF para facilitar o entendimento, e um titular nada mais é do que um identificador único, juntamente com a junção ali de todas as formas, todas as credenciais que podem ali o identificar digitalmente. Então aqui a gente vai colocar aqui uma lista de identificadores, a gente chama de subjects, dentro de servidores de autenticação WALF2, a gente vai colocar essa lista de identificadores dentro ali desse ativo, que é o ativo dos titulares. Tem outras informações extras que nós não vamos utilizar, como, por exemplo, a utilização de minúcias de impressão digital para fazer uma biometria, para ter uma autenticação mais forte. Há informações sobre direito de ser esquecido, questões da LGPD que a gente consegue fazer, mas nós não vamos utilizar aqui nessa demonstração. Tá? E, finalmente, a gente tem aqui uma das informações mais importantes, que é a questão do consentimento em si. Aqui até a gente tem a questão dessa tabela que grava todos os registros de pedido de consentimento ou de aceite ou negação de consentimento. Tá? Então, o consentimento ele tem uma informação que é referida aqui em cima, que é o processo LGPD, no qual esse consentimento vai ser aplicado. Tá? Então, o que é um processo? O processo é uma descrição de alguma ação feita dentro ali das empresas, do controlador, dos operadores, aonde você vai fazer uso de uma lista de naturezas de dados, que vai ser descrita aqui. Então, essas naturezas de dados estão ali responsáveis vão categorizar esse tipo de processo. O que é isso? Marketing, cobrança, uso, né, exame médico, né, de um determinado paciente, tudo isso faz parte ali de processos que podem necessitar de consentimento. O consentimento não necessariamente ele precisa ser explícito, a gente vai fazer com um consentimento explícito aqui, mas em alguns casos, de acordo com a legislação, com a lei LGPD, você já tem ali o consentimento já previamente autorizado, principalmente por questões contratuais, quando esse processo não utiliza dados sensíveis. Então tem toda uma categorização disso, isso daqui feito aqui nessa gestão de processo. Né? E uma vez feito isso, né, nós temos ali nessa tabela de consentimentos, onde a gente vai ter ali, a gente vai descrever para cada titular, né? Ele faz parte ali da chave primária, da chave composta, desculpe, desse ativo, juntamente com o processo, e aí nós vamos gravar ali a informação se esse titular, se essa pessoa deu ou não autorização para isso e qual a data disso. Né? Então, o consentimento ele não é eterno, né? Então ele tem uma data de início e uma data de fim para que imagine aí, todos os sistemas legados que estão dentro aí, nesse caso aqui dos hospitais, possam se integrar a isso e verificar se pode ou não fazer uso dessas informações, se pode ou não passar essa informação para o outro. Mais do que isso, né? O que nós chamamos aí, os organizadores, as organizações externas, né? Nesse caso na LGPD são chamados de operadores. Então imagina o laboratório, no caso seria um operador, o laboratório precisa saber se ele pode usar ou não aquela informação de um determinado titular e ele vai fazer uso dessa informação, tendo em vista que ele está plugado naquele barramento distribuído, ele vai saber se ele pode fazer aquela informação ou não. E nós temos ali uma informação extra, né? Que é a questão ali, caso você queira acrescentar um documento digital, seja ele digital ou digitalizado, também para agregar
na questão de dar ou não acesso a um determinado consentimento aqui. Então, além da informação, além do Bear Token digital, para garantir ali que o usuário fez ali a gestão dessas, deu realmente a autorização ou tirou a autorização para fazer uso dos seus dados pessoais, nós podemos acrescentar um documento digital ou digitalizado, que tem ali um documento digital, por exemplo, com um PDF com uma assinatura digital ICP Brasil, para poder dar esse consentimento, ou mesmo um documento digitalizado para poder fazer essa forma aqui. Então aqui a gente tem aqui o nosso mapeamento de dados que nós vamos utilizar nessa demonstração. Eu vou agora para o meu ambiente para poder fazer aqui o meu deploy, né? Então nesse caso aqui eu já tenho aqui a rede previamente configurada. A gente vai agora, a plataforma GoFabric vai se acoplar a essas máquinas virtuais, e aqui é onde nós vamos, né, tendo em vista que nós vamos aqui criar aqui um blockchain para isso. O blockchain tem uma característica interessante, porque além dele compartilhar as informações, ele dá ali credenciais, direitos de escrita ou de leitura para cada organização. Então, cada organização dessa aqui, quando a gente cria um blockchain, ela cria ali uma autoridade certificadora self-signed e criam certificados digitais que assinam e dão ou tiram permissão de acordo com a nossa gestão aqui. Então, nesse caso aqui, nós escolhemos aqui no nosso template, aquele template que foi definido, tá? A gente vai aqui agora criar aqui os nossos permissionamentos. Eu disse aqui, por exemplo, que para o tipo de documento, né, o hospital, ele é o único que pode escrever isso daqui. Vou deixar os outros, a parte de documento e a parte de processo livre para poder fazer as escritas. Tá? Vou colocar aqui a parte LGPD, toda ela descrita aqui, para que ela possa ser feita exclusivamente aqui pelo hospital. Tá? Então, todas essas credenciais de acesso aqui, podendo ser escrita apenas pelo hospital, o laboratório vai ter direito apenas de leitura, ele vai poder ver todas as informações, mas ele não vai poder fazer em momento algum qualquer atualização ou criação de nova informação em relação a isso. Tá? Então aqui nós vamos criando esse detalhamento aqui. Eu posso colocar, como vocês podem ver, essas credenciais, não apenas por ativo, mas também por propriedade. Eu posso dizer que uma determinada propriedade, ela é de uma determinada organização, ela pode ser escrita por uma determinada organização e outra não. Tá? Então, a partir daqui, eu faço todo o meu permissionamento relacionado a isso. Então, terminando aqui essa gestão, a partir de agora eu vou iniciar, né, o meu deployment dessa rede. O que o GoFabric vai fazer aqui nesse momento? Tá? Ele vai se acoplar a cada uma dessas máquinas virtuais e vai fazer a instanciação de tudo isso. Tá? Eu vou agora pausar o vídeo para poder esperar um pouquinho. Isso aqui leva alguns minutos, tá? Uns 3 ou 4 minutos. A gente vai pausar o vídeo e voltamos assim que essa rede estiver no ar, pronta para uso. Bem, a plataforma GoFabric terminou de fazer a orquestração do blockchain. Tá? Então aqui a rede já está pronta para uso, a gente já consegue fazer uso dessas informações aqui. Antes disso eu vou mostrar um pouquinho, tá, o que nós estamos utilizando da AWS. Nós utilizamos aqui a nuvem AWS, é o nosso parceiro, para poder fazer a gestão dessa rede. Aqui basicamente nós temos duas máquinas, tá? Essas daqui são essas máquinas virtuais recém-criadas, né? A gente chamou aqui de hospital laboratório, e estamos utilizando também um servidor de autenticação, tá? Um Keycloak, tá? Para poder fazer a gestão das informações, tá? Uma vez feito isso, tá? O que nós vamos compartilhar? Nós vamos compartilhar ali, vamos fazer a gestão de alguns ativos, de alguns PDFs digitais que já estão disponíveis dentro de um servidor de autenticação. Nós colocamos aqui dentro do servidor de arquivos,
arquivos, desculpe, nós colocamos ele dentro de um bucket S3 chamado aqui prontuários médicos, eles estão ali dentro, não necessariamente precisariam estar no mesmo servidor de arquivos, a ideia, inclusive, é que cada arquivo desse, cada informação dessa esteja disponibilizada nos servidores de arquivos competentes de cada organização, mas aqui a gente, para facilitar aqui a demonstração, nós colocamos todos eles e vamos mostrar aqui o que cada um deles. O primeiro deles, nós temos a capa do prontuário médico eletrônico, tá? Então a gente colocou aqui um PDF chamado aqui capa prontuário fulano, né? A gente vai falar do fulano de tal, né? Do seu CPF 0. Aqui o primeiro, o prontuário médico atual dele, que está ali dentro do hospital, né? Que tem ali as informações, algumas listas de problema que ele já teve, alguns detalhes, cirurgias que já foram feitas, internações e assim por diante, dados sensíveis, dados relacionados à saúde do fulano de tal, que estão aqui nesse prontuário eletrônico, tá? Uma vez que essa informação for passada para um laboratório, o laboratório vai atualizar essa informação, tá? Então a gente vai ter um segundo PDF, que é um PDF já atualizado com as informações relacionadas a isso. Nós vamos utilizar aqui para poder fazer aqui o consentimento do usuário, como eu falei, nós vamos utilizar um servidor de autenticação simples, é um Keycloak, tá? A gente vai aqui, através aqui de 3 usuários já cadastrados, o fulano, né, que já está cadastrado, ele tem um usuário e senha, o hospital, que também tem um usuário e senha, e o laboratório, que também tem um usuário e senha. Isso daqui poderia ser, claro, deveria ser disponibilizado para cada organização. A gente vai fazer isso aqui para demonstração, então a gente vai utilizar esses recursos aqui para poder fazer aqui a gestão desse fluxo documental. E nós também vamos fazer aqui, pegar aqui uma informação, né, um documento digitalizado. Isso aqui é um PNG, é um arquivo digital, uma imagem digitalizada de uma informação, de uma autorização relacionada ao fulano de tal, que está autorizando ali o uso dos dados. Ele fez isso ali de próprio punho, foi digitalizado. Isso daqui, se não estivesse gravado com os registros em blockchain, não teria grande uso, tá? Porque isso daqui poderia ser fraudado de qualquer forma. Eu vou mostrar depois como é que a gente vai fazer essa informação aqui de forma mais efetiva. Então, terminamos aqui de fazer aqui a nossa instanciação, né, o deployment da rede. Então aqui já estamos com a rede aqui disponível, o GoFabric já está monitorando aqui, tem diversas funcionalidades de monitoramento. A gente, claro, não vai verificar isso aqui agora, vamos fazer alguma coisa mais simples. E o que nós temos aqui? Nesse caso aqui, nós temos 2 REST APIs prontas para uso, tá? Então aqui nesse momento, cada máquina virtual daquela sobe uma REST API já aberta, que isso aqui já está aberto. A gente não está utilizando nenhuma ferramenta de segurança para isso, mas para poder fazer apenas para demonstração, mas isso daqui já está pronto para uso. Os sistemas legados já podem interconectar tanto a REST do hospital quanto a REST responsável ali pelo laboratório, né? Elas estão ali disponíveis para poder se interconectar com os seus sistemas. É claro que a gente não vai fazer essa demonstração aqui utilizando as REST, nós vamos utilizar aqui uma plataforma, o GoFabric também sobe uma aplicação web que se conecta a cada nó do blockchain, que se conecta a essa REST com todas as credenciais de acesso corretas para poder fazer aqui a gestão. Então vamos dar uma olhada aqui nesse gestor web, nessa aplicação web que que o GoFabric já cria automaticamente. O GoFabric é uma plataforma muito poderosa, ele automaticamente puxa todas as informações relativas a todos os ativos, tá? As tabelas que estão ali disponibilizadas naquele mapeamento de dados que eu mostrei, e ele já extrai isso, tenta ali fazer uma forma, como se fosse um CRUD, né, para poder gravar, escrever e assim por diante, e também forma todas as transações do blockchain que estão disponíveis para poder fazer uso disso. Então aqui, por exemplo, eu tenho informações, todos aqueles itens que eu mostrei lá no mapeamento de dados agora estão disponíveis para uso aqui, tá? Então, juntamente com as transações. Então aqui a gente tem algumas transações já disponíveis, de enviado, processo, receber. Eu vou falar algumas delas aqui com um pouquinho mais de detalhes, tá? Isso daqui, como eu falei, é um conjunto dos templates GoProcess e GoPrivacy que a GoLedger tem
para oferecer. Para fazer a primeira demonstração, a gente vai entrar nesse ativo aqui, que é o tipo de documento. Vamos criar aqui um novo, que seria aqui com a mídia, vou colocar a mídia digital, arquivo PDF. Tá? Então, crio aqui um novo documento. Né? Essa informação acaba de ser gerada aqui. Eu vou colocar uma segunda, que é arquivo digital, informação Word, por exemplo. E eu posso ir gerando isso daqui imaginando que eu estou agora categorizando os meus documentos. Né? Um arquivo, por exemplo, agora vamos categorizar um documento físico, né? Que está dentro de uma pasta, e assim por diante. Então, eu vou gerando essas informações aqui no blockchain. Quando eu faço isso aqui, a plataforma já verifica todas as informações e a parte mais interessante, essas informações estão automaticamente sincronizadas, tá? Nós estamos falando de uma rede distribuída que passa ali por alguns detalhes ali do blockchain. Nessa demonstração, a gente não vai falar muito da questão técnica do blockchain, questões de consenso, contratos inteligentes, nada disso. Vamos só mostrar esse funcionamento. Então, agora, essa aplicação aqui está plugada no nó do blockchain do laboratório. Tá? Então, só para mostrar, né? Aqui ela já me abre algumas informações que eu posso ler, escrever, outras não. Tá? Então, eu estava gravando aqui as informações de tipos de documento. Então, a gente pode verificar que aquilo que eu gravei, que eu criei no ambiente do hospital, agora está disponível aqui para visualização em relação a essa parte toda aqui. Então, eu consigo agora verificar isso. Eu não posso fazer qualquer tipo de gestão aqui, porque eu, como laboratório, não vou fazer agora uso disso. Mas uma coisa muito interessante, tá? Imaginando aqui, olha, se eu for criar, né, vou pegar aqui uma informação digital e vou botar aqui um Excel. Essa plataforma, essa aplicação web que eu estou mostrando aqui, ela é uma aplicação de DevOps, né? Então, para que ela serve? Para mostrar quais são os endpoints, a forma como se deve interconectar os sistemas legados com o blockchain. Então, ao clicar aqui nesse item aqui, Cur, eu já vejo qual é o endpoint, como é o método que eu tenho que fazer a gestão para criar uma nova informação no blockchain, tá? Então, com isso aqui, eu consigo fazer com que os meus sistemas legados passem a fazer ali a gestão de tudo isso. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma leitura de um grupo de informações, mais uma vez, clicando ali no item Cur, eu vejo quais são os endpoints que eu posso utilizar para isso. Tá? Então, vamos agora iniciar, né, o nosso processo para poder fazer aqui a gestão aqui das informações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar aqui um documento. Né? O primeiro documento mais simples que eu vou criar, vou chamar aqui de capa prontuário. Tá? Então, só para facilitar, ele é um tipo digital e PDF. Tá? Então, a partir daqui, eu vou gerar aqui essa informação e eu vou aqui lá no meu bucket. Se vocês pegar aquela informação da capa, né, que é essa informação aqui, dessa capa que está aqui instanciada, vou copiar aqui o URL dela, tá? Volto aqui para poder fazer aqui a gestão. Se eu quisesse fazer isso aqui dentro de um sistema legado, eu faria utilizando aqui esse endpoint aqui, como eu estou fazendo. E ao gerar essa informação, o que a plataforma GoProcess faz? Ela extrai, não apenas grava ali as informações, mas ela extrai o hash daquele documento. Então, agora aqui, eu tenho uma informação relacionada a isso, aqui é o hash 256, do documento, de acordo com isso. Aqui é a impressão digital dele. Se eu fizer uma modificação em 1 bit naquele documento, esse hash muda totalmente. Então, aqui eu tenho toda a rastreabilidade disso. Eu sei exatamente onde ele está, né? Então, tem informações assim por diante. Então eu começo a fazer a gestão ali desse documento em si, tá? Então, juntamente com isso, eu vou agora também fazer o cadastro do prontuário eletrônico, do prontuário eletrônico, tá? Esse prontuário eletrônico aqui, que é o prontuário eletrônico original, esse aqui, né? O que ainda está ali de posse do hospital, tá? Então, eu nesse momento, pegando aqui essa informação, tá? Então, o prontuário médico dele, tá? Então, vou colocar aqui prontuário
hospital. Tá? Isso daqui com certeza seria, esse identificador não seria tão bobo como esse, né? Seria alguma coisa relacionada ao processo, algum item específico. Para isso estou fazendo assim, só para poder fazer um facilitador disso. Opa, desculpa, eu esqueci de apertar aqui o botão Add. Então, prontuário hospital. Perfeito. Então aqui nós temos aqui esse documento aqui, temos aqui 2 documentos relacionados a isso, 2 informações documentais, né, relacionadas a isso. Só para a gente poder ver o poder do blockchain, né, o laboratório, uma vez que ele faz parte disso, ele recebe ali as informações relacionadas, relacionadas à parte de documentos, tá? Então ele tem todas as informações, aquilo que foi gravado, que foi atualizado em relação a isso. Ele não tem acesso, nesse caso aqui, a esses documentos, ele vai receber posteriormente, mas aquilo que foi gravado, ele já sabe que existe aqui um documento que é o prontuário médico, que tem esse hash aqui, ele pode auditar isso a qualquer momento, tá? Tendo em vista, né? Então tudo isso para que ele possa fazer uso ali dessas informações. Então, agora aqui, qual é a nossa situação? A gente tem ali os documentos cadastrados, vou voltar aqui para o ambiente do hospital e eu vou iniciar o processo, né? Vamos fazer aquele cadastro ali de um processo que é o processo relacionado a isso. Para isso eu vou fazer uso de uma transação do blockchain, tá? Vou fazer uso de uma transação do blockchain, que é a transação Create a New Process, tá? Essa transação, ela recebe, o que aqui a nossa plataforma, a plataforma do GoFabric, utilizando essa aplicação web aqui, o que ela faz? Ela sabe que existe ali um método blockchain para isso, ela extrai quais são os parâmetros de entrada e parâmetros de saída, o tipo e assim por diante, e a partir daqui ela espera receber, no caso aqui, o primeiro documento e a capa do processo. Vou chamar esse processo aqui, vou chamar de processo 0000 de 2020. Então, aqui é o número do processo do meu protocolo. Se eu quisesse fazer isso daqui no meu sistema legado, eu tenho aqui, clicando aqui na opção Curl, eu tenho aqui como fazer isso. Aqui eu vou fazer de uma forma mais facilitada, utilizando aqui a nossa aplicação web, eu acabo de criar ali um processo. O que representa um processo no meu ambiente? Como eu falei, o processo ele está ali cadastrado nessa tabela Document Process, tá? Então aqui é onde eu tenho aqui as informações do processo. E aqui é onde eu faço todas as gestões de tudo que acontece ali com esse processo. Esse processo acabou de ser criado, ele possui apenas um documento, que é o prontuário hospital, tá? E a partir ele tem uma capa aqui, se eu quiser eu posso ir navegando, né, aqui em cima de tudo que acontece para poder fazer o registro disso. Então aqui eu tenho o processo criado e agora eu preciso enviar essa informação para o hospital, tá? E aí que existe um problema, aqui tem informação, preciso enviar esse processo para o laboratório, tá? Então é aí que existe um grande problema. Por quê? Porque de acordo com a LGPD, dados sensíveis não podem ser autorizados assim de qualquer forma, tá? Então aqui nesse caso específico aqui nós vamos pedir a autorização explícita do fulano de tal. A gente vai realmente requerer que ele ali dê autorização para que eu possa fazer o tratamento de dados de informações sensíveis. Como eu vou fazer isso, né? A primeira etapa aqui seria o cadastramento das naturezas de dados, tá? Eu vou agora fazer ali o cadastro das naturezas de dados para poder fazer isso. Ao invés de eu fazer aqui, são várias, né? Vou criar aqui nome, endereço, data de nascimento, enfim. Em vez de ficar fazendo isso dessa forma, eu vou rodar um script, tá? Eu já criei esse script aqui. Tá, ele está aqui previamente cadastrado, vai cadastrar aqui algumas informações de dados pessoais, né? A gente tem aqui nome civil, e-mail, data de nascimento, dados sensíveis, que é o prontuário médico eletrônico, filiação sindical e assim por diante. A gente vai fazer esse cadastro aqui utilizando uma plataforma. Eu estou aqui em background fazendo
fazendo aqui essa gestão. Ela já está aqui agora criando. Então agora, nesse momento, eu já estou rodando aqui em background essa informação. Então agora aqui nesse momento, eu vejo aqui todas as informações que eu precisava aqui sendo criadas, tá? Então aqui já com os dados, né? Então imaginando aqui o que é o nome civil, ele faz parte ali de dados pessoais. Prontuário médico eletrônico faz parte de dados sensíveis, né? Então a partir de agora, todo mundo que esteja interconectado a esse barramento vai poder saber o que o hospital trata ali de informações pessoais e como tratar essas informações. Estou colocando as básicas aqui, poderia ter um número bem mais avançado em relação a isso, tá? Paralelo a isso, agora eu vou fazer agora o cadastro do que a gente chama de processo LGPD, tá? Então, o que é um processo LGPD? É tudo aquilo que faz uso, dentro ali da minha rede, de dados pessoais. Vamos cadastrar um processo bobo aqui, pegar aqui um processo de marketing, tá? É um processo relativamente simples, tá? Ele tem aqui nome civil e e-mail, tá? É um processo simples e ele tem um consentimento, o tipo de consentimento dele é contratual. Eu não preciso ir lá e exigir, né, e pedir o consentimento explícito. Já uma vez que ele fez um cadastro ali comigo, ele contratualmente já me autorizou a fazer uso ali desses dados, ali no caso aqui só nome e e-mail, tá? Porém, vamos cadastrar um processo um pouquinho mais complexo, que é aquele que a gente quer realmente fazer, o processo de realização de exame médico. Ele precisa aqui do nome civil, ele precisa do e-mail, ele precisa da data de nascimento e ele vai precisar do prontuário médico, tá? E a partir daqui a gente tem um problema, porque esse tipo de processo aqui, de acordo com a lei, ele precisa de consentimento explícito, tá? Eu realmente preciso fazer uso disso, tá? Então, mais uma vez, eu acabo de fazer aqui o cadastro aqui de dois itens, né? Esse daqui tem dois tipos aqui de processo, tá? Um deles aqui é a parte que faz a parte do exame médico, que precisa ali, no caso ali, fazer uso de dados sensíveis, e a gente vai colocar, nesse caso aqui, nessa demonstração, o consentimento sendo necessário ser realizado de forma explícita, tá? Então, como é que a gente vai realizar isso, tá? A primeira coisa, eu preciso fazer aqui o pedido desse consentimento para o meu paciente, tá? O fulano de tal. Sabendo que ele já tem ali, né, um determinado cadastro, pode ser qualquer servidor de autenticação que eu tenha confiança, pode ser inclusive o Google, o Facebook, assim por diante, mas a gente vai utilizar esse nosso aqui, como eu mostrei, tá? Ele tem aqui, nesse caso, já cadastrado aqui um usuário e senha dele, tá? Então ele já fez o cadastro previamente aqui nesse usuário e senha, e eu vou agora fazer, né, vou fazer, primeiro puxar a informação relativa a ele, né, eu preciso saber quem é ele, vou fazer aqui fulano, eu já tenho aqui na minha plataforma previamente cadastrado, e eu acabo de gravar aqui uma nova informação relacionada a esse titular, né? Ele tem aqui, eu puxei aqui, a gente chama aqui no Auth2, no servidor de autenticação, um subject, que é ali um identificador único dele. Se você tiver, por exemplo, um cadastro no Google, no Facebook, você vai ter esse identificador único relacionado a isso. E agora eu vou cadastrar, né, o próprio titular, tá? Então, nesse caso aqui, é uma coisa relativamente simples, vou colocar ele aqui como CPF 0, tá? Como eu falei, o CPF está sendo utilizado aqui para fins de demonstração e facilidade de entendimento, mas a gente pode fazer de outra forma também, tá? E vou acrescentar que o CPF 0 se identifica com essa informação aqui. Aqui eu poderia fazer, por exemplo, um live scan da impressão digital, fazer algumas informações extras relacionadas a isso. A gente não vai fazer nessa demonstração. Também tem aqui a questão do direito de ser esquecido, coisas assim. Nesse caso aqui, a única coisa que a gente vai gravar é que existe ali um usuário, né, um titular de CPF 0, e que ele se autentica com esse subject do servidor de autenticação dele. É a única coisa que nós vamos fazer aqui em relação a isso, né? Feito isso, eu vou agora utilizar uma transação do blockchain, que é a transação do GoPrivacy, de pedido de autorização de uso de dados, né? Então a gente tem aqui nesse caso, o que nós vamos
fazer aqui, opa, desculpa, isso eu entrei na errada, é aqui o request, eu já entrei na autorização, request, desculpe. Então está aqui, eu vou fazer o pedido, eu seleciono que eu quero pedir para o processo de exame médico, para o titular número 0, a data inicial, vou colocar aqui o dia 21, tá, de dezembro de 2020, a data final vou colocar o dia 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, eu faço aqui agora essa requisição de pedido. O que aqui essa transação aqui está fazendo? Ela está analisando se está tudo feito de forma correta e ela realiza ali a gravação de uma informação dentro da tabela de consentimentos relacionada a esse pedido. Tá? Então, agora aqui, dentro da tabela de pedidos, que é essa tabela aqui, eu tenho essa nova informação previamente cadastrada. Eu tenho um pedido para o exame médico, para o titular 0, né, da data e assim por diante, mas eu não tenho nenhum token de consentimento, eu não tenho nenhuma informação que essa pessoa deu ou tirou o consentimento para isso. Né? Então, para poder demonstrar a facilidade do uso da plataforma GoFabric, GoProcess e GoPrivacy, a gente vai agora migrar para uma aplicação em celular, tá? A gente vai sair dessa aplicação, vou mostrar uma aplicação em celular se conectando ao ambiente para poder fazer uso dessa e autorizar ou negar aqui o consentimento, o consentimento dado ou negado pelo titular. Bem, estamos aqui agora utilizando, né, um aplicativo de celular, que ele vai se conectar a um dos nós do blockchain, vai escolher o nó do hospital, para poder aqui verificar a questão aqui de autorização retirada aqui de consentimento. Então, vou colocar aqui o endereço do nó do hospital, fazer o cadastro aqui, vou perguntar se existe alguém com essa identificadora aqui do CPF 0, vai me dizer que existe, que a forma de autenticar é utilizando aqui o Keycloak, poderia ser Google ou alguma coisa assim. Vou colocar aqui o cadastro aqui do fulano. Ok. Tá, acabo de fazer aqui a autenticação. O que aparece aqui? Aparece que existe um pedido para fazer uso desse processo aqui de exame médico. Se eu vier aqui, se eu selecionar, por exemplo, uma das características aqui, é verificar o que nesse momento eu autorizei a fazer uso aqui das minhas naturezas de dados. Vai mostrar que não tem nenhuma autorização nesse sentido aqui, minha, para a questão aqui do hospital. Tá? Então eu vou entrar aqui, vou rodar uma transação aqui do blockchain para fazer aqui a aceitação do processo do uso dos meus dados pessoais, nesse caso aqui nome civil, e-mail, data de nascimento, prontuário eletrônico. Eu posso aqui nesse momento vir consentir essa informação, tá? E ao consentir essa informação, eu acabo de dar aqui autorização para isso. Se eu vier agora e pedir ali para o blockchain me retornar quais são as informações relacionadas a isso, eu vou ter ali essas informações todas aqui, dizendo que nesse momento eu autorizei e o hospital está fazendo uso das minhas informações de nome, e-mail, data de nascimento, prontuário eletrônico e assim por diante. Tá? Eu posso vir aqui agora, inclusive, e fazer o contrário. Eu posso agora negar a informação, vou retirar a informação aqui, vou tirar o consentimento para esse processo, para o processo de exame médico. Então, se eu olhar aqui, mostra que eu explicitamente não estou autorizando mais nada. Tá? Então, isso daqui é um detalhe interessante, foi feito por um aplicativo para que a gente possa fazer aqui a gestão de tudo isso. Se eu voltar agora para o meu ambiente aqui, a minha aplicação web, o que aparece aqui? Aquela informação relacionada, aquela tabela ali de consentimentos para o usuário 0, ela já mudou, tá? Então eu tenho agora que o consentimento está negado nesse momento, né? Que alguém com esse token de autenticação aqui é características do token e assim por diante, me retirou essa informação. Agora, uma das características mais interessantes do blockchain é o fato de eu ter o histórico de tudo o que aconteceu. O blockchain não grava informações tal como num banco de dados, ele não grava tipo a informação dentro de um registro, ele cria ali
transações ordenadas cronologicamente e amarradas entre si naquela cadeia de blocos. Então, se eu vier aqui, a gente tem aqui uma função muito interessante para poder utilizar e verificar o histórico desse ativo específico. Nós vamos verificar que, num determinado momento, esse ativo foi criado pelo hospital, né, pela certificado digital, de common name desse certificado digital é o hospital, né, e ele registrou esse pedido, não tinha nenhuma autorização. Posteriormente, alguém no nó do hospital também fez ali a autorização disso, né? Então ele foi lá e colocou o flag, eu autorizo ao uso, e um pouquinho depois ele retirou o uso retirou ali o uso, retirou o consentimento a esses dados, tá? Tudo isso feito através de uma transação disponível aqui, que é a transação de aceite ou rejeição de consentimento, tá? Então eu estou aqui dentro dela, a gente pode verificar aqui. Eu vou fazer aqui agora uma nova informação, só que agora vou fazer a autorização aqui novamente, só que para fazer essa autorização vou gravar uma outra informação, vou gravar aqui a informação relacionada a um documento escrito ao documento escrito do fulano de tal, tá? Ou seja, um documento mesmo que ele chegou e assinou e assim por diante. Esse documento já foi digitalizado, ele está gravado aqui dentro desse bucket S3, tá? Então ele está aqui, é um PNG, tá? Eu vou pegar aqui as informações dele e vou agora cadastrar isso, vou cadastrar esse novo documento, tá? Vou fazer essa informação aqui, tá? Ok? E faço aqui a informação, vou botar aqui autorização fulano, tá? Vou pegar um documento, não vou colocar, ele não está aqui, vou colocar aqui como um documento físico digitalizado, vamos cadastrar isso aqui agora. Então, é um documento físico, digital, desculpa, PNG digitalizado, perfeito. Então, agora eu tenho um novo tipo de documento a poder cadastrar. Vou cadastrar essa informação aqui, tá? Então, vou colocar aqui autorização fulano, tá? O tipo de documento PNG digitalizado, a URL é aquela que eu coloquei, perfeito? Então, agora eu tenho uma nova informação aqui desse documento. Então, feito isso, eu agora vou lá naquela minha transação, né, de aceite de consentimento, tá? Eu vou agora pegar aqui as informações do fulano, né, tal como eu fiz no aplicativo, fulano, tá? Vou aqui assinar essa informação, tá? Aqui o token que disse que eu estou dando ou tirando esse consentimento, vou autorizar aqui o consentimento e ainda vou cadastrar aqui dentro desse registro aqui aquele documento digitalizado relacionado a isso. O que eu acabo de fazer aqui? Essa informação aqui não é apenas de um documento digitalizado. A informação que agora está dentro do registro aqui de consentimento, tá? Que é o que eu tenho aqui agora, ela possui uma informação bem mais bem maior que isso, tá? Porque agora aqui eu possuo, esse documento ele passa a ter ali uma característica de ter um carimbo de tempo e certificação digital. Essa informação do jeito que ela está gravada aqui, com esse hash gravado num blockchain, eu passo a ter essa característica nesse sentido. Feito isso, tá? Então agora eu posso fazer ali o meu fluxo para o laboratório, tá? Atualmente o processo ainda está com o hospital. Eu vou agora fazer esse fluxo para o laboratório, tá? Então nesse momento aqui eu vou primeiro acrescentar uma nova informação aqui no processo, pegar aqui vou utilizar uma transação que é a de adicionar documentos a um processo,
escolher aqui o processo, eu acabo de acrescentar aquela autorização escrita ao processo. Então, se eu for olhar agora aqui o processo, ele atualizou, tá? Ele tem aqui uma informação, além do prontuário do hospital, ele tem aquele documento digitalizado, tá gravado em blockchain, né? As características de identificação dele estão gravadas no blockchain, e a partir de aqui eu posso fazer a gestão disso, e como eu falei, eu posso inclusive verificar o histórico desse processo. O processo que antes tinha apenas um documento, agora ele tem dois, eu posso verificar isso no histórico imutável dele, do blockchain. Tá? Então, a partir de agora, eu vou realizar uma transação aqui dentro do blockchain, que é de enviar processo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher o processo a ser enviado e vou descrever aqui qual é o certificado digital que pode receber isso, qual é o nome da organização gravado aqui no blockchain para isso. Então, eu defino aqui, nesse processo, que ele está sendo enviado para isso. Feito isso, eu posso vir agora no nó do laboratório que está conectado a isso, e a partir dali verificar aqui dentro dessa informação aqui de processo que alguém está tentando enviar essa informação para mim. Tá? Então, eu sabendo que eu posso receber isso, tá? Os meus sistemas legados interconectados nessa REST API já sabe que ele pode receber essa informação, ele vai realizar aqui, vai chamar a transação de receber processo, pode autenticar aqui, vou colocar aqui um usuário e senha, que previamente cadastrado, né, só para dar uma segurança a mais em relação a esse processo. Tá? Vou escolher aqui o processo a ser recebido, que é esse daqui, vou colocar aqui recebido laboratório, ok? E aqui, a partir de agora, eu tenho agora comigo o processo, né? Se eu for olhar lá o processo, como ele está fluindo, né? Olhar ali todos os detalhes, esse processo ele foi criado e atualizado sempre no hospital, mas agora a última etapa, que é a etapa que me colocou como custodiante desse processo, é onde eu tenho ali esse processo guardado ali comigo. Então eu tenho a informação, essa trilha auditável de tudo que está acontecendo com isso, e mais do que isso, eu sei que o processo aqui tem autorização. Se eu vier aqui nessa informação aqui de consentimento, eu sei que eu posso ali utilizar os dados ali dessa pessoa. Feito isso, eu vou agora cadastrar, atualizei ali, fiz os exames corretos ali do fulano de tal, vou agora atualizar, né, vou gravar ali um novo documento, né, que foi atualizado, que é esse documento aqui, onde tem as informações ali de saúde dele atualizadas, e a partir daqui, vou vir aqui, está gravado tudo isso aqui em um servidor de arquivos, tá? Então venho aqui nessa informação desse servidor de arquivos, guardo aqui a informação, vou criar aqui uma nova informação referente a isso, tá? Então agora eu vou criar, então vou colocar aqui prontuário atualizado lab, tá? Então agora aqui eu tenho essa informação, documento PDF nesse caso, ok? Então, eu acabo de criar aqui uma nova informação, dizendo que existe ali um documento, que é o documento atualizado pelo laboratório. Tá? E vou utilizar aquela transação do blockchain de adicionar um documento num determinado processo, vou adicionar esse documento aqui, tá? E a partir de agora, esse documento está adicionado. Se eu vier olhar aqui a questão, eu vejo aqui que agora, na informação relacionada àquele fluxo documental do exame médico, do prontuário médico desse paciente, ela tem ali uma nova informação gravada para isso, e eu agora vou devolver essa informação para o hospital, tá? Então, o hospital, faço essa devolução, e aqui dentro do hospital, eu venho aqui e faço esse recebimento. Agora, como eu gravei isso, apenas o hospital pode receber. Se eu vier aqui, por exemplo, como laboratório de novo, né, e pedir para receber esse processo, né, então fazer gerar essa informação, eu vou receber aqui. Esse contrato inteligente foi definido que, uma vez que você escreve para quem você quer enviar essa informação, apenas aquele nó do blockchain, aquela infraestrutura de blockchain responsável por aquela organização pode dar o recebido disso. Então, eu venho aqui dentro do ambiente do hospital e vou agora receber o processo. Vou colocar uma autenticação extra, tá? Nem sempre ela seria necessária.
Aqui, perfeito. Oh, desculpa, esqueci de atualizar aqui aqui, desculpa. Deixa eu dar esqueci de atualizar aquele ambiente aqui, hospital. Vou fazer isso rapidinho, 5 minutos. Pronto, tinha esquecido de terminar a configuração do usuário hospital ali no servidor Keycloak. Fiz aqui a configuração rapidamente. Pronto, acabo de gerar aqui um bear token, dizendo que eu, como algum tipo de usuário aqui dentro do hospital, quero agora receber isso. Vou botar aqui um recebido hospital. Perfeito. E eu faço aqui o recebimento agora. Essa informação está custodiada comigo. Então aqui a gente finaliza essa demonstração com com alguns ativos aqui importantes para a nossa auditoria. O primeiro deles é a parte aqui do processo documental relacionado a um prontuário médico eletrônico. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um histórico de tudo que foi feito com isso. Tá? Para cada etapa disso aqui, eu consigo agora verificar que esse documento, esse processo foi criado com a sua hora de gravação, com o timestamp correto, dentro aqui de um hospital. Depois disso, né, ele passa ali a ser tratado dentro do ambiente do laboratório. Tá? Isso aqui são características únicas, elas são imutáveis, é impossível de eu modificar tudo isso aqui. Essa informação, o laboratório depois acrescenta um novo documento ali, um documento que é exatamente uma informação atualizada ali daquele prontuário eletrônico. Tá? Mais do que isso, depois disso, ele devolve, devolve para o processo para o hospital e o hospital dá ciência disso. O ambiente do blockchain que faz isso, ele dá ali ciência de tudo o que aconteceu. Tá? Então, nesse momento, é onde aqui qualquer informação que eu queira ter, mais do que isso, se eu quiser verificar se tinha realmente o consentimento para poder fazer uso dessa informação, eu posso fazer uso aqui, verificar cada etapa relacionada à parte aqui de consentimento, tá? Todo pedido que foi feito, quando foi feito, quem autorizou, como autorizou, qual foi a credencial que foi utilizada para isso, tudo isso daqui pode ser utilizado para poder fazer a gestão de disputa, tá? Então, caso de dúvida, né, se quiser verificar cada documento que teve, basta utilizar aqui, por exemplo, a plataforma para verificar os documentos, aonde eles estão, né, caso eles são realmente aqueles que alguém no momento de uma disputa diz ser. Então tudo isso daqui é auditável, tá? De uma forma extremamente confiável, utilizando a tecnologia blockchain para isso. Pessoal, aqui a gente termina a nossa demonstração, tá? A gente tenta aqui mostrar um pouco do que a GoLedger consegue fazer em relação a todo esse fluxo documental, toda essa parte, todo esse compliance com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal. Né? Então, para a gente vai ser sempre um prazer. A gente fica à disposição caso tenham qualquer dúvida. Muito obrigado.